Fala pessoal, tô aqui para mais uma dica de inglês e a dica de hoje vai ser como estudar séries em inglês. Então, na aula passada, no vídeo passado, a gente falou sobre quando é o momento certo de você começar a assistir séries em inglês, começar a estudar com séries. E vou deixar o link aqui do vídeo no card, mas basicamente o que eu digo é que série é muito bom para os seus estudos, só que é algo difícil de se estudar e você vai precisar de uma certa trajetória antes de chegar nas séries. Você vai precisar de textos com áudio, é isso que eu falo. Você vai precisar ouvir mais ou menos 50 textos com áudio para depois ir para a série. Porque a série é como se fosse o quebra-cabeça inteiro montado. É o nível mais difícil que tem do inglês. Se você entendesse tudo que tem numa série, você seria fluente já. Então, é o nível máximo. E os textos com áudio são uma fração do inglês, é um pedacinho, um recorte desse todo. É uma peça desse quebra-cabeça. E por isso que a gente pega um texto com áudio e analisa todos os aspectos dele. E depois de ouvir 50 pedacinhos desse, ou seja, 50 textos com áudio, você já tem uma compreensão dos padrões fonéticos muito mais profunda, do connected speech, das estruturas, do vocabulário, da entonação, do ritmo, entre várias outras coisas que os textos com áudio dão de vantagem, tá bom? Então, por isso, vai lá no vídeo, se você não viu, eu falo com mais detalhes sobre essas coisas, mas se você chegou já nesse nível, já ouviu 50 textos e tal, chegou na hora então de você estudar com séries em inglês. E é isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Antes de começar, queria começar de fato o tema, queria que você desse like no vídeo, por favor, se inscreve no canal, ativa o sino, tá bom? Pra me ajudar. Beleza? Já fez isso? Então vamos começar. Vou começar aqui colocando alguns problemas que sempre as pessoas me mandam em relação às séries em inglês, né? No estudo de séries em inglês. Primeiro problema, eles falam muito rápido. Segundo problema, eu não entendo as palavras e as estruturas, tá? Esse primeiro problema aqui é o seguinte: é natural que uma série seja um pouquinho mais difícil de entender do que um vídeo no YouTube em inglês, de um podcast no inglês. Mas a gente pode dizer que, no geral, essa nossa ideia de que eles falam muito rápido, na verdade, não é verdadeira. Eles falam na velocidade natural do inglês. O português também é muito rápido, entre aspas, para quem não é nativo de língua portuguesa. Entende? Então, o que a gente tem que fazer é, entre aspas, desacelerar esse inglês através de buscar a velocidade que o inglês tem natural, tá bom? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo também, bastante. E o segundo problema, né? Não entendo as palavras e as estruturas. Esse daqui é um problema super esperado já. Assim, é super esperado que você tenha esse problema. São milhares de palavras, são várias estruturas, e mesmo depois de ter ouvido 50 textos com áudio que tinham várias estruturas e centenas de palavras, é esperado que você ainda não consiga entender palavras e não consiga entender estruturas, tá bom? A gente vai lidar com isso, tem que se acostumar com não entender tudo no inglês, tá? Porque vai ser assim 98% da sua trajetória de estudo, porque depois, se você entender tudo, você para de estudar, você só vai estudar para manter, né? Quem é fluente não precisa estudar inglês, só precisa manter o que ele já sabe, né? Praticando, ouvindo, lendo livros, mas aí é viver mesmo em inglês, né? Não é bem um estudo, assim, é claro que, né? Mas enfim. Então, se acostume com não entender tudo, esse vai ser um caso, tá? Que você não vai entender as palavras e as estruturas. Vamos então para algumas soluções, né? Primeira coisa que eu queria falar é sobre legendas, para deixar bem claro desde o início. Legenda de série que você está usando para estudar inglês tem que ser em inglês, ok? Em inglês, não pode ser em português. A legenda em português não ajuda quase em nada, é quase zero a ajuda que ela tem. Tá bom? Quase zero. Então, tem que ser em inglês para você assimilar a palavra escrita ao som da palavra, beleza? Ok. Segundo ponto, a gente vai dividir aqui o estudo do treino. A gente vai separar essas duas coisas. E é o seguinte, a cada 5 episódios que você assistir de uma série, 4 vão ser de treino e 1 vão ser de estudo.
ou 3 de treino e 2 de estudo. Vou explicar melhor. O estudo vai ser o momento da série onde você vai pausando a série e estudando ela aos poucos. Esse daqui demora muito mais, né? Uma série que tem 20 minutos pode demorar, 2 horas para você analisar tudo, entender tudo que ele... enfim, vocabulário... Esses problemas aqui, né, que a gente falou. Pra você pegar um episódio de 20 minutos e entender tudo que eles falam rápido, né? Que tem gente que usa a técnica, né, a estratégia de abaixar a velocidade. Eu era meio assim com isso, mas agora eu acho que é tranquilo. De abaixar a velocidade da fala, que dá pra fazer na Netflix, por exemplo. Se eu não me engano, dá pra fazer. Eu nunca fiz, mas já falaram que dá. Abaixar a velocidade da fala e depois aumentar. Porque tá tudo muito embaralhado ali, aquele som que o nativo fala, que o personagem falou em inglês. Você abaixa a velocidade e depois aumenta e consegue entender o que antes você não entendia. Se o objetivo de abaixar é depois voltar pro normal, você só abaixou para ver o que era, né? E aí depois você voltou ao normal e já conseguiu, tudo bem abaixar, tá bom? Tem outras pessoas que simplesmente voltam. Eu era desse tipo quando eu estudava. Eu não abaixava a velocidade do áudio, eu achava isso ruim. Eu ouvia diversas vezes na velocidade normal, voltava os 10 segundos anteriores e tal, pra entender o que ele tá falando, tá bom? Se eu não me engano, acho que na Netflix ia dar ruim isso daí, porque ele volta 15 segundos, se eu não me engano, né? Ou 30, não sei. Só sei que volta muito, né? Volta muito. Em 15 segundos, muitas frases são faladas. Então, acho que... eu não tô estudando agora, né? Mas talvez seja melhor abaixar mesmo a velocidade e depois voltar para a velocidade normal. E, além disso, né, o segundo problema também resolvido, aqui eu tô falando de como que seria o estudo, tá bom? O estudo. Que eu falei, a cada 5 episódios, um só tem que ser de estudo, ou no máximo 2 de estudo. E 3 de treino, que a gente já vai falar como que é. Mas o estudo seria isso, ó. Peraí, acabei passando. O estudo seria abaixar a velocidade, depois aumentar, ou repetir várias vezes aquele trecho. E também colocar as palavras e as estruturas que você não sabe no Context Reversal, se você não sabe o que é. É um tradutor muito melhorado, né? Um Google Tradutor bem melhor. Eu tenho vídeos falando sobre o Context Reversal. Se você não conhece, vai conhecer porque é muito bom o site. Então, colocando as palavras lá palavras e estruturas no Context Reversal, adicionando as frases interessantes que você fala, nossa, essa daqui é importante para minha comunicação, saber falar isso. Adicionando elas no Anki, tá bom? E depois revisando. Esse é o estudo. E como eu falei, um episódio de 20 minutos pode demorar 2 horas ou mais para você fazer. Se você quiser fazer só a cada 5 episódios, meio episódio de estudo, dá para ser também, tá bom? Mas a proporção é entre 1 e 2, tá bom? Isso depende do seu nível de inglês. Se o inglês é muito rápido para você, eu aconselho você fazer 2 episódios de estudo a cada 5, tá? Se o seu inglês se você conhece bastante estruturas, se não é tão problemático para você o fato de ser muito rápido ainda e você não conhecer várias palavras e várias estruturas, faz só 1 episódio de estudo e 4 de treino. E, então, por fim, o treino é simplesmente assistir a série com legenda em inglês e curtir a história. Só isso, tá bom? A proporção tem que ser sempre mais de treino do que de estudo, ok? Mais de treino do que de estudo. Mas o estudo tem que acontecer também, porque você que saiu do texto com áudio, ainda falta muita coisa para você conseguir só treinar o inglês, entendeu? Você ainda tem que estudar, você ainda tem que aprender muita coisa do inglês, em todos os aspectos, né? Então é isso. Treino, 3 de treino e 2 episódios de estudo, ou 4 episódios de estudo, 4 episódios de treino e 1 de estudo, tá bom? Vamos para a terceira dica que é muito importante aqui. Leitura de livros, ok? Leitura de livros. É o seguinte, gente. Deixa eu só ver se tá... Ok, tava com medo de ter parado de gravar aqui o áudio. O estudo
da série, ele não vai se sustentar sozinho. Você não consegue melhorar o seu estudo de série só pela série. Na verdade, conseguiria, mas ia demorar muito. Você precisa de outros estudos. Você pode até continuar estudando texto com áudio, porque ele melhora o seu estudo da série. Por quê? Porque você, lá no texto com áudio, vai ter padrões fonéticos, aquilo que a gente já falou, né? Padrões fonéticos, connected speech, estruturas novas, palavras novas, entonação, ritmo e várias outras coisas. Lá no texto com áudio. Mas se você deixou de lado o texto com áudio por algum motivo, se você não quer mais ouvir texto com áudio, quer passar para um outro nível de estudar com série, você vai ter que ler livros, tá? Ler livros. Em algum momento você já ia ter que ler livros, ok? Eu digo livro porque eu quero dizer ler várias páginas. Você vai ter que ler muito inglês. Ler muito inglês. Várias páginas. Mais de 300 páginas para começar, ok? Pode ser jornal, qualquer coisa, mas a melhor coisa é livro, né? Para ler uma quantidade grande de páginas. Claro que ao longo do tempo eu tô falando isso, tá? Ao longo do tempo. A meta final é isso, né? 300 páginas. Se você ler 300 páginas, seu estudo de série melhora muito. Por quê? Como eu falei, a série é como se fosse o quebra-cabeça inteiro, completo, do inglês. O inglês é um quebra-cabeça e a série é o quebra-cabeça inteiro. No texto com áudio, a gente pegava uma pecinha e entendia ela inteira. E, se você viu meu vídeo de como estudar texto com áudio, eu falo o seguinte: na hora de estudar essa peça, que é esse texto, essa fração do inglês, esse pedacinho do inglês, você tem que uma hora só ouvir, sem ler o texto, uma hora só ler o texto sem ouvir, e outra hora ler e ouvir ao mesmo tempo. Com o quebra-cabeça completo, a gente tem que intercalar essas coisas também. Então, uma hora você vai só... daqui a pouco eu chego nessa parte de só ouvir, mas você vai ter que só ler em algum momento. Só ler. Só que ficar só lendo a legenda sem ouvir o áudio é meio estranho. Por isso, você vai buscar isso na leitura de livros. Ok? Na leitura de livros. E você vai perceber que o livro é como se fosse uma série interna na sua cabeça, uma série que está acontecendo na sua cabeça, tá? No seu pensamento, no seu cérebro. E ela tá cada frase tem a sua velocidade própria. Tem frases que tem a velocidade 1, que é a normal, sabe? Quando a gente vai ver, mudar a velocidade nos vídeos do YouTube e tal, tem a velocidade normal. Tem frases de um livro que você abre para ler que são velocidade normal. Por exemplo, você lê uma frase, what did you say? Você já entende ela rápido. Você passa o olho assim e já entende na hora. Frases como, what are you talking about? Frases comuns, que apareceram muito. Você já está acostumado com elas. Em inglês é tudo questão de costume, né? E essas frases já são velocidade normal para você. Frases um pouco mais complicadas, você vai perceber que o seu cérebro vai diminuir a velocidade automaticamente. Você vai passar os seus olhos você vai passar mais devagar os olhos por aquele trecho, porque o seu cérebro está assimilando significados, muitas vezes até traduzindo significados, né? E não tem problema com isso, você vai traduzindo e uma hora você para de traduzir, não tem problema, tá bom? Então, nessa situação, você está acelerando o seu inglês. Na leitura dos livros, você está acelerando... As estruturas do inglês vão ficar mais fáceis para você, sabe? Então, tem frase no livro que você bate o olho e já lê. Essa vai ser a mesma que você vai entender na mesma hora que você ouve numa série, sabe? Tem frases que você ouve na velocidade... Você lê na velocidade 0,75. Quase igual a velocidade que um nativo tem do inglês dentro da cabeça dele, sabe? E tem frase que vai ser 0,5, bem lenta. Tem outras frases que vão ser 0,25 de velocidade, porque você vai demorar muito para assimilar ali tudo que está acontecendo, provavelmente fazendo traduções, mas não tem problema. Todas essas que são 0,25, depois de umas 100 páginas, as que são 0,25 vão ficar 0,5. As que são 0,5 vão ficar 0,75. E você vai acelerando o seu inglês. Quando você voltar a estudar série, tá? Você pode fazer o seguinte, você pode
e ler livros e ler uns 3 livros, depois voltar para a série. Você vai ver que vai melhorar muito a sua compreensão da série. Ou você pode intercalar a leitura de livros com as séries. E você vai perceber que a sua leitura da legenda em inglês vai melhorar muito também. A sua compreensão do inglês em geral vai melhorar porque as estruturas vão ficar mais consolidadas na sua cabeça. Mas a leitura também melhora, sabe? Você vai conseguir... Muitas vezes você percebe que você assiste a série e se você ir pausando, se você for pausando a série e lendo a legenda, você percebe que você sabe tudo. Só que na velocidade que o nativo fala, você não consegue ler a legenda em inglês. Você não consegue acompanhar a legenda em inglês. É muito rápido para você, porque sua leitura... a sua memória fotográfica das palavras escritas é fraca. Tipo assim, ela existe. Só que quanto tempo que demora para você assimilar aquela palavra que está escrita ali? Depois de algumas páginas, algumas centenas de páginas de livros, você vai ver que vai acelerar muito todo esse processo, tá bom? E por fim, eu queria falar sobre legendas em inglês. Depois que você já estiver bem habituado a estudar com séries, né? Depois de assistir pelo menos uma série inteira e tal, você vai também intercalar o seguinte: a cada 5 episódios com legendas em inglês, sempre em inglês, nunca em português, a cada 5 episódios com legenda em inglês, um episódio sem legenda, tá bom? Que seria... de novo, vou fazer aquele exemplo de novo. Um episódio de uma série é tipo um compilado de vários textos com áudio. Mas vários mesmos. Tipo 1.500 textos com áudio, 2.000 textos com áudio. Então a gente tem a mesma lógica lá para dominar o estudo de série. A diferença é que quando você consegue entender tudo, você fica fluente em inglês. Essa aqui é a diferença. Quando você entende tudo de um pedacinho ali de um texto com áudio, você precisa de vários outros. Se você chegar nesse nível, assim, e demora muito, né, para entender tudo de uma série, você fica fluente em inglês. Mas a gente tem um grande texto com áudio aqui numa série, ok? Por isso, a gente faz a mesma intercalação. A gente, primeiro, estuda o texto com áudio, vê o que significa cada coisa. Depois a gente treina ele, ouve várias vezes. Depois a gente só lê, que a gente vai substituir por leitura de livros, e depois a gente só ouve o diálogo, que essas três atividades, esse ciclo de 3 passos que eu falo para fazer no texto com áudio. E aqui vai acontecer também. Então, a leitura de livros é o que substitui a leitura do texto. E, por fim, a leitura, a escuta do áudio sem... Sabe quando a gente pega um texto com áudio? Escuta o áudio sem ler nada, vai ser o nosso um episódio sem legenda de nenhum tipo. Sem legenda nem em português nem em inglês. E 4 episódios com legenda em inglês. Conforme você for subindo o seu nível, aumentando para 80% de compreensão com legenda, 85% de compreensão de um episódio com legenda em inglês, você começa a assistir a cada 5 episódios 2 sem legenda. Aí depois 3 sem legenda. Até que você chegar em 95% de compreensão de uma série com legenda em inglês, você já assiste metade dos seus episódios sem legenda nenhuma e metade com legenda. Você vai intercalando esses conhecimentos, tá bom? Essas habilidades de leitura, de escuta e de leitura e escuta ao mesmo tempo. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!